Olá pessoal, então vamos continuar aí nas questões. Questão 123, qual nós paramos aí, né? Uma questão aí, como falei, de minério. Então o que é que acontece? A Companhia Monte Claro adquiriu em 31/12 uma mina de ferro por 700 mil à vista e a estimativa era que seria extraído 100 mil toneladas do referido minério. Durante 2013 foram extraídos 10 mil toneladas. Então isso aqui é em relação à quantidade explorada, né? Então qual vai ser a taxa de depreciação? Vai ser 10%, 10 de um total de 100, né? Beleza, então vamos lá calcular. Adquiri isso aí em 2012, 31/12/2012. Então em 2013, como é que nós vamos calcular essa exaustão? Ó, essa exaustão vai ser 10 mil de um total de quanto? De 100 mil, certo? Vezes 700 mil, que é o custo de aquisição da máquina, da mina. Isso aqui vai me dar 70 mil, certo? Então, em 2013, isso aí iria ficar uma mina com que valor? Com um valor de 700 mil, sendo, né, a exaurida e com a exaustão acumulada de 70 mil. Perfeito, né? Perfeito, 10 mil toneladas foram extraídas em 2013. Em 2014, a companhia determinou que a capacidade produtiva remanescente da mina era de 60 mil. Pessoal, olha só, houve uma mudança. Se eu tinha 100 mil e usei 10, ainda para ter 90. Ele está me dizendo que determinou que a capacidade, né, produtiva remanescente da mina era de 60 mil toneladas. Então houve uma mudança de estimativa contábil. Durante 2004 foram extraídas 20 mil toneladas do minério, certo? Então, pessoal, se houve uma mudança de estimativa contábil, aí aqui a gente, em 2014, a gente vai mudar como é que nós vamos calcular essa exaustão. A exaustão vai ser igual, ó, né? Como é que a gente calcula? Dividido pela vida útil ou vezes a taxa, né? O valor depreciável dividido pela vida útil ou multiplicado pela taxa. Aí o que é que acontece, pessoal? O valor depreciável dividido pela vida útil ou multiplicado pela taxa aí de exaustão, né? Esse valor depreciável, que era o valor de aquisição que nós colocamos 700 mil, como houve essa mudança de estimativa contábil, agora não vai ser mais 700 mil. Agora, a partir daqui, ele vai ser quanto? Vai ser 630 mil. E a taxa, Silvio? E a taxa de exaustão? A taxa é fácil. Você vai explorar quanto no ano? 20, de um total que ela tem agora de quanto? De 60. Deixa eu só mudar aqui, né, para ficar... Ó, taxa... que é como a gente fez o carro, né? Taxa vezes o valor depreciável. A taxa vai ser 20 mil toneladas dividido, aqui foi 10 dividido por 100, aqui agora é 20 dividido por 60 mil, vezes o valor exaurível. Qual é o valor exaurível, Silvio? O valor exaurível não era 700 mil? Era. Se não tivesse mudança nenhuma, a gente ia exaurir 700 mil. Mas houve mudança, aí esse valor contábil passa a ser o valor exaurível. Vezes quanto? Vezes 630 mil. Então, a exaustão em 2014 vai ser igual a 1/3 de 630 mil, que isso vai me dar 210 mil. Vai ser a exaustão em 2014. Ele quer, com base nessas informações, o valor contábil da mina apresentada. A mina, ela vai estar com que valor, Silvio? Ela tem um valor de 700 mil. Mas ela teve uma exaustão de quanto no primeiro período? De 70 no primeiro período. E no segundo período de quanto? De 210. 70 mais 210 vai me dar 280 mil. Certo? Então, o valor contábil dessa mina vai ser 700 menos 280. 700 menos 280 vai dar um valor contábil de quanto? De 420 mil. 420 mil, portanto, a alternativa correta aí, letra C. É o mesmo padrão daquelas questões de depreciação. Descobriu mais minério e tal. Houve aquela mudança da estimativa contábil, você esquece aquele valor de aquisição e vai pegar quem? O valor exaurível, né? Esse valor exaurível vai ser esse valor contábil, certo? Que vai substituir aí o valor de aquisição, né? Então houve mudança, toda vez que houve mudança de estimativa contábil, se liga que aí você tem que achar naquele momento o valor contábil do bem, que é isso a partir dali que vai te interessar, né?
Portanto, alternativa correta, letra C. Questão 124. Uma entidade, questão aí da FGV, a FGV coloca umas questões boazinhas em relação a isso aí, e tanto o FGV quanto o FCC, quanto, né, a ESAF, né, que é nosso foco, eles gostam muito de cobrar essa coisa, a diferença do imobilizado, um bem, né, quando se compra lá para o imobilizado, e de uma propriedade para investimento, que é tratado no CPC 28. Certo, pessoal? Olha só, o imobilizado, grande coisa no imobilizado é o uso, que você esteja em uso, né? Propriedade para investimento é que você vai oferir rendas. Imobilizado está associado a uso e que você espera que vai utilizar por mais de um período, certo? Imobilizado, o uso que você espera que vai ser utilizado por mais de um período. Aí o que é que acontece? Aí às vezes você compra alguma coisa, né? Por exemplo, uma coisa é você adquirir um imóvel com único e exclusivo pensamento de alugar aquilo ali, de oferir rendas. Aí aquilo para você vai ser uma propriedade para investimento, certo? Agora, vamos supor, tem determinadas empresas, pessoal, que o ramo de mineração, por exemplo. A gente vê a questão de mineração lá, Vale do Rio Doce. Aí a Vale do Rio Doce pega e faz um condomínio lá para os funcionários, constrói vários apartamentos lá. O pessoal que for trabalhar lá, como lá não tem muita, naquela região não tem muito apartamento de boa qualidade, aí para os engenheiros para lá, eles vão e cobram a taxa de aluguel lá para os funcionários. Aquele aluguel é totalmente diferente. A empresa, ela não tem como objetivo principal oferir rendas com aquilo ali, não. Aquilo não é a atividade principal dela, não. Certo? A atividade dela é minério. Né? O fluxo de caixa dela principal é o minério. Né? Então, aquele imóvel que você está alugando, você não é o objetivo principal, como é no outro. Você comprou e aquilo é o fluxo de caixa principal. É o fim, a finalidade é aquela. Certo? Então é diferente. Se sua finalidade é mesmo oferir rendimento, aí aquilo vai ser propriedade para rendimento. Mas não, comprei, aluguei lá para uma controlada, aluguei para uma coligada, né? Aquilo eu não tenho, né? Aluguei para uma road, aquilo eu não tenho como interesse ter lucro com a controladora minha, certo? Então aquilo não vai ser a coisa, a finalidade principal não é oferir rendimento. Aí sim seria um imobilizado, certo? Por quê? Porque o CPC que trata do imobilizado, ele fala, né? Será utilizado para finalidades administrativas, aluguel a outros. Aí você fica, porra, aluguel imobilizado, mas aquele aluguel, ele não é atividade fim, certo? Não é atividade, não vai ser o fluxo de caixa principal da empresa. Então é como se a empresa estivesse usando aquele bem ali na atividade dela. Então por isso, se tiver alugado, sem ser esse, né, o interesse maior, o fluxo de caixa principal, aquilo ali vai ser considerado imobilizado. Então tá aí, né? Uma entidade adquiriu 10 apartamentos em um prédio ao lado de sua fábrica por 500 mil cada. Esses apartamentos são alugados para os funcionários da entidade que são originalmente de fora do estado. No balanço patrimonial dessa entidade, os apartamentos devem ser evidenciados aonde? Lá no ativo imobilizado. Porque o objetivo não é oferir rendas, facilitar a vida lá dos funcionários, não é? Ativo imobilizado. Uma entidade comprou em 1/7/2011 numerosas máquinas para utilizar em seu negócio no valor de 40 mil. O frete de entrega foi de 400 pago pelo fornecedor. Adicionalmente, a entidade incorreu 800 para instalar a máquina, 500 para desmontar as máquinas que já estavam na fábrica e 200 para um caminhão levar as máquinas antigas até um depósito. Além disso, uma vez que as máquinas eram novas no mercado, a entidade contratou um especialista para orientar e treinar os funcionários sobre tal uso de funcionamento. Os honorários foram de 2 mil. Na data da compra, a entidade pretendia utilizar a máquina por 5 anos e depois desses anos doá-la. É estimado que o valor da remoção das máquinas seja de 1.400. Ele quer saber o valor contábil da máquina em 31/12/2013. Está adquirindo quando isso aí? Em 1/7/2011. Então eu tenho que saber qual é o valor que eu vou levar para o valor de aquisição, para depois depreciar 6 meses de 2011, 2012, 2013, para saber esse valor contábil em 2013. Eu quero saber o que é que eu vou levar disso aí. Comprou no valor de 40 mil. 40 mil é o valor da máquina. Perfeito, Silvio. O frete da entrega foi 400. Integra o custo imobilizado? Integra, claro. Frete, seguros, pago
pelo fornecedor. Olha só, né? Esse frete, você tem que ficar ligado, porque o frete só vai ser custo se o frete for pago por quem? Pelo comprador. Se o fornecedor está pagando, aquilo não vai ser custo para mim. Ah, certo, Silvio. Olha só que pegadinha, né? Ó, o frete da entrega pago pelo fornecedor, quem está me fornecendo a mercadoria. Então não vai ser custo comigo, para mim. Adicionalmente, ó, ela incorreu em 800 para instalar a máquina. 800 para a instalação da máquina, isso incorpora o custo, sim, do imobilizado, instalar a máquina. 500 para desmontar as máquinas que já estavam na fábrica e 200 para um caminhão levar as máquinas antigas até um depósito. Pessoal, esse negócio de remover as máquinas antigas não incorpora o custo do imobilizado que você está adquirindo, não. O que incorpora é os gastos para você tirar essas máquinas no final. Desmontar, restaurar aquela área no final. Isso aqui foi das máquinas antigas, isso não vai incorporar, não. Além disso, uma vez que as máquinas eram novas no mercado, a entidade contratou um especialista para orientar e treinar os funcionários, né, sobre tal uso durante o primeiro mês de funcionamento. Os honorários foram de 2 mil. Pessoal, qual foi o objetivo? Treinar os funcionários. Treinar os funcionários. Né? Treinamento. Treinamento. Gasto com treinamento incorpora? Não. Gasto com treinamento não incorpora. Agora, esses gastos com treinamento, eles pegaram e chamaram de honorário para confundir com aqueles honorários profissionais, dos profissionais que orientam a compra. Não. Né? Mesmo eles chamando de honorário, não incorpora. Certo? Na data da compra, a entidade pretendia utilizar as máquinas por 5 anos e depois desses anos doá-las. É estimado que o valor da remoção das máquinas seja de 1.400, ou seja, não tem valor residual, e ele vai ter um valor ainda de remoção dessas máquinas de quanto? De 1.400. Isso era para você trazer valor presente, mas ele não me deu essa possibilidade, não me deu o custo do capital, então não tem como eu trazer. Então esses são os custos que vão incorporar. Portanto, 42.200. 42.200 vai ser o custo de aquisição, 42.200. Perfeito, né? E eu vou depreciar isso aqui em quanto tempo? Ele me fala, né? Além disso, cadê aí a máquina para utilizar? Foi pago, né? Comprou essa máquina aqui, falou. Além disso, uma vez que as máquinas estavam, contratou um especialista no primeiro mês. Uso da máquina por 5 anos. Então pronto, então eu vou depreciar essa máquina. Ó, a depreciação é igual valor depreciável dividido pela vida útil. Não teve valor residual. Então vai ser 42.200 dividido pela vida útil, que a vida útil foi de quanto tempo? De 5 anos. Não foi 5 anos? Foram 5 anos. Perfeito. 42.200 dividido por 5 anos, que isso vai me dar um valor contábil de quanto? Vamos achar aí, né? Nós que não vai dar conta exata. 42.200 dividido por 5. Isso é igual a 8.440. É a depreciação anual, certo? Anual. Essa depreciação é 8.440. Só que a gente está aqui quando, 1/7 de 2011. Então eu vou pegar metade do ano de 2011, o ano todo de 2012 e o ano todo de 2013, ou seja, são 2 anos e meio. Então a depreciação acumulada vai ser, na realidade, 8.440 mais 8.440 mais a metade. Mas eu posso já pegar e multiplicar logo tudo por 2,5, né? Se eu gosto, você bota 8.440 vezes, são 2 anos e meio. Certo, Silvio, né? 2 anos e meio, 8.440, que é a depreciação, vezes 2 anos e meio. Isso vai me dar quanto? Isso vai me dar 21.100. Ô Silvio, você não acha, né? Que você não precisava fazer nada disso aqui? Eu acho também. Por que eu acho? Porque se você tem um bem, o valor de aquisição do bem ficou quanto? Ficou quanto? Ficou 42.200, Silvio. O valor de aquisição é 42.200. Esse bem tem uma vida útil de 5 anos. E eu quero o valor contábil dele 2 anos e meio depois.
Então ele vai estar depreciado quanto, Silvio? Vai estar depreciado 50%, não precisa fazer nada disso não, Silvio. Ele vai estar depreciado 21.100 e o valor contábil vai ser quanto? 21.100. Pronto, Silvio, perdendo tempo, né? Alternativa letra B de bola. Perfeito. Com relação, olha, dona Exaf, com relação à atribuição e reconhecimento de valor do imobilizado, pode-se afirmar que um bem adquirido e mantido pela entidade por um período superior a 2 exercícios, mesmo que a empresa não utilize no desenvolvimento de suas atividades, é classificado no imobilizado. Falso, né? Para que esteja classificado no imobilizado, tem que estar em quê? Em uso, em uso. Se você tiver uma máquina, aquela máquina num terreno, não tiver em uso, ele não vai estar no imobilizado. Beleza? Falso. As aplicações de recursos que impliquem em dilatação de tempo de vida útil de um bem de uso na atividade desenvolvida pela entidade deve ser reconhecido como despesa. Ele está dizendo aplicação de recurso que aumentou a vida útil do bem. Como aconteceu aquele gasto com aquela reforma que aumentou a vida útil do bem, vai ser tratado como despesa? Não! Se aumentou a vida útil do bem, você tem que ativar aquele valor. Ele incorpora o valor do bem. Falso. Os recursos utilizados para manutenção do imobilizado em condições de uso, mesmo que essas condições ocorram em período inferior a 1 ano, sempre serão tratadas como ativo fixo. Falso! Os gastos com manutenção não vai aumentar a vida útil do bem. Gasto com manutenção é gasto com serviços e troca de pequenas peças. Vai ser jogado no resultado como despesa. Os desembolsos relacionados ao aumento da capacidade de utilização, quando confiavelmente mensuráveis, são consideradas como despesas não correntes. Olha, os desembolsos relacionados ao aumento na capacidade de utilização. Ele está querendo me dizer que os desembolsos que você vai ter com o bem, com aumento de vida útil do bem, quando confiavelmente mensurados, são considerados despesa? Não. Se você aumentar a capacidade do bem, aumentou a vida útil do bem, você ativa aquele gasto. Falso. Os gastos efetuados para restaurar a capacidade de funcionamento normal do bem, sem provocar aumento da vida útil, não provocou aumento da vida útil, são tratados como despesa no período. Perfeito, né? Os gastos para restaurar a capacidade de funcionamento, sem provocar aumento de vida útil, são tratados como despesa do período. Perfeito. 127. Os gastos com aquisição de peças e materiais de consumo. Peças e materiais de consumos. E manutenção de itens do imobilizado, certo? E o de peça de conjunto para reposição em máquinas. E equipamentos são classificados. Vamos lá ali, os gastos com aquisição de peças e materiais de consumo e manutenção de itens do ativo imobilizado. Beleza. Peças e materiais de consumo e manutenção. Material de consumo e manutenção do ativo imobilizado. E isso aqui vai ser considerado o quê, pessoal? Gasto com manutenção, aquelas pequenas peças que você vai consumir, material de consumo do imobilizado. Isso aqui vai ser considerado despesa, certo? Despesa. E o de peça de conjunto para reposição. Estoques de peça de reposição. Vai estar em um item lá, né? Lá destacado de onde? Do imobilizado. Então, a primeira parte são aqueles gastos com manutenção, com material de consumo, aquelas pequenas peças, aquisição de pequenas peças, que não vai aumentar a vida útil do bem, vai ser tratado como o quê? Como despesa. E o segundo, né, conjunto de peças para reposição, estoque de peças para reposição, como imobilizado. Então, despesas, né, conta de resultado e imobilizado, portanto, a alternativa correta aí, letra C. Questão 128. A empresa Venus S.A., fabricante de peças para automóveis, adquiriu um terreno para aproveitar a valorização que o mercado aquecido está permitido. Está querendo o que aí? Oferir rendimentos, né? Tem valorização. A Venus também aluga o prédio lateral de sua fábrica para a holding do grupo ocupar com suas atividades administrativas. Dessa forma, esse evento deve ser contabilizado respectivamente como, olha só, primeiro ele adquiriu para valorizar o capital, para oferir rendimentos. Então, primeiro vai ser considerado uma propriedade para investimento. E o segundo, ele não vai querer ter lucro da empresa que controla ele. O segundo, aquele aluguel, ele não é o fluxo de caixa principal com certeza absoluta. Então, nós vamos tratar isso aí, o primeiro como uma propriedade para investimento e o segundo como imobilizado. Portanto, a alternativa correta, letra E. 129, agora as questões aí já numéricas aí da ESAF, não é?
a empresazinha tem uma conta móveis e utensílios com saldo de 13 mil. Tais móveis foram adquiridos há 4 anos e têm vida útil estimada em 10 anos. Sua depreciação vem sendo contabilizada considerando o valor residual de 15%. Se a Zinha revender esses móveis, mesmo a prazo por 10 mil, vai obter um ganho de capital. Pessoal, vamos lá. Minha tem uma conta de móveis e utensílios que tem valor, comprou por 13 mil. Né? Então, valor de aquisição, 13 mil. Tais móveis foram adquiridos há 4 anos e têm vida útil estimada de 10 anos. Então, ó, vida útil de 10 anos. Sua depreciação vem sendo contabilizada com 15%. Tem que achar o valor contábil para saber se vendeu, se houve lucro ou prejuízo. Depreciação vai ser igual. Valor depreciável, 13 mil, né? Menos o valor residual, 15% de 13 mil. 15% de 13 mil vai dar 1.950, né? 1.300 mais metade de 650, 1.950. Dividido pela vida útil, a vida útil é de 10 anos. Nós vamos ter uma depreciação de quanto? Nós vamos ter aqui, ó, de 11.050 dividido por 10. Que isso vai me dar 1.105 de depreciação, que depreciação anual, certo? E ele disse que isso já está lá há quanto tempo? Ó, há 4 anos. Então já vai estar com uma depreciação acumulada de 4 vezes isso aqui. Isso está 4 anos, eu estou calculando a depreciação anual. Tem 4 anos lá. Ah, Silvio, então vai ser 4.420, Silvio. Portanto, isso aqui vai ter um valor contábil de 13 mil menos 4.420, que isso vai dar 8.580. 8.580. Beleza. Esse é o quê? Esse é o valor contábil, 8.580. E ele me disse que foi revendido por quanto? Foi revendido por 10 mil. O valor do resultado é o valor da venda menos o valor contábil. O resultado de qualquer coisa, venda 10 mil menos 8.580. Isso eu vou ter um resultado de quanto? De 1.420. Resultado de 1.420, portanto, alternativa correta, letra A. Beleza aí. Questão 130, uma máquina adquirida por 18 mil, com vida útil estimada em 5 anos e com valor residual de 10%, ao fim do 3º ano de uso, apresentará um valor contábil de uma máquina adquirida por 18 mil, valor de aquisição, 18 mil. Ele tem uma vida útil estimada em 5 anos e tem valor residual de 10%. Ele quer no 3º ano, eu vou calcular a depreciação de quanto tempo? 3 anos. Ah, certo, Silvio. Já podia até botar que ele está aí, né, 60% daquele valor lá depreciado, mas vamos lá. Né? A depreciação vai ser igual. Valor depreciável. Quem é o valor depreciável? Valor de aquisição menos valor residual, que vai ser quanto? 1.800. Logo, a depreciação, 18 mil menos 1.800, vai dar 16.200. Esse vai ser o valor depreciável, né? Agora, valor depreciável. Agora, a depreciação é igual a esse valor depreciável dividido pela vida útil, 5 anos. E multiplicado por 3, que ele quer 3 anos, né? Vai ser 60% daquele valor ali. Mas vamos logo, né? 60% daquele valor ali. Depreciação, 16.200 dividido por 5. 16.200 dividido por 5, isso vai ser igual a 3.240, só que isso é depreciação anual. Eu quero a depreciação acumulada, e ele me falou aí que é quanto, ó, ao fim do 3º ano, ele quer 3 anos, então vou multiplicar isso aqui por quanto? Por 3, vai dar 9.720 de depreciação acumulada. Ele quer saber o valor contábil do bem. O valor contábil do bem vai ser quanto? Vai ser 8.280, né? As questões aí sempre de você achar o valor contábil do bem, 8.280, portanto, a alternativa correta é letra D de dado. Questão 131. Uma máquina adquirida em abril de 2010 por 3 mil, instalada para funcionar em julho do mesmo ano. Aí outra informação, a gente vai começar a depreciar quando? Em julho, né? Com a expectativa de vida útil estimada em 10 anos, tem depreciação contabilizada considerando um valor residual de 20%. No balanço referente ao exercício social de 2011, deverá ser computado um encargo de depreciação em relação a essa máquina no valor de... Pessoal,
Uma coisa é ele pedir depreciação acumulada. Se ele pediu o encargo de depreciação e essa máquina foi comprada em 2010, em 2011 vai ser um ano todo de encargo de depreciação, porque a máquina já estava lá. Ah, certo. Agora, se ele pedisse depreciação acumulada, a gente pegaria em 2011 todo, mas em 2010, somente de julho para lá. Mas essa informação aqui não adiantou em nada, não vai precisar mexer em nada no ano de 2010. A depreciação de 2011, que é o que ele quer, vai ser igual, valor de aquisição quanto? 3.000, né? Menos valor residual, 20% 3.600, dividido pela vida útil do bem, 10 anos, ó, em 10 anos, né? 300 menos 600 vai dar 3.000 menos 600, 2.400, dividido por 10, 240. Então a depreciação em 2011 vai ser 240. Agora, se você quisesse o valor contábil em 2011, aí sim seria 3.000, né? Menos a depreciação acumulada. Que aí você teria uma parte de 2010, que você só ia depreciar de julho para frente, que daria 120, mais 240 de 2011. Mas ele não pediu isso aqui, ele só pediu o encargo de depreciação. O encargo de depreciação vai ser igual aí a quanto? A 240, alternativa correta, letra D de dado. Questão 132, do último concurso de analista tributário da Receita, a firma Mobiliária S.A. possui móveis e utensílios adquiridos em dezembro de 2010 por 40.000, incorporados ao grupo imobilizado em janeiro de 2011. Em janeiro de 2011 que ele foi lá para o imobilizado, né? Adquirido em 2010, mas só foi instalado lá em 2011. Esses bens são depreciados com valor residual de 5%. Considerando-se uma vida útil de 10 anos, como é costumeiro, no exercício 2011, né, no balanço patrimonial de 31 de dezembro, a empresa deverá apresentar esses bens com valor contábil. Valor contábil você sempre sabe que tem que calcular a depreciação acumulada. Então possui imóveis adquiridos em dezembro e quando ele se incorporou lá imobilizado em janeiro de 2011. Então o valor de aquisição foi quanto? Foi 40.000. Beleza. Eles vão ser depreciados, vão. Como é que eu vou calcular essa depreciação em 2011, né? E vai ser a mesma de 2012, não houve mudança de estimativa, né? Em 2011 vai ser como, pessoal? Vamos lá. O valor de aquisição, o outro valor que substitua o valor de aquisição, 40.000, menos o valor residual, 5% de 40.000 vai dar 2.000, dividido pela vida útil, que é de 10 anos. Então isso aqui vai ter um encargo de depreciação anual de 38.000 dividido por 10, 3.800. Significa que vai terminar o primeiro ano de 2011 com uma depreciação de 3.800. Vai terminar 2012 com mais 3.800 ainda de depreciação. Portanto, a depreciação agora vai para quanto? Vai para 3.800 vezes 2, 7.600. Ele quer saber esse valor contábil aqui. Portanto, esse valor contábil aqui vai ser igual a 32.400. O valor contábil em 31 de dezembro, 32.400. Portanto, a alternativa correta vai ser letra B de bola, 32.400. Beleza, pessoal? Então, aí a gente dá uma paradinha para tomar água e a gente volta já já com mais questões.